Bíblia Israelita completa, Shoftim, Juízes, capítulo número 20. Então saíram todos os Binei Israel desde Dan até Beer-shevá, e desde a terra de Gileade, e a congregação, como se fora um só homem, se ajuntou diante do Adom em Mispá. Os homens principais de todo o povo de todas as tribos de Israel apresentaram-se na assembleia do povo do Criador. Eram 400.000 homens de infantaria que arrancavam da espada. Ora ouviram os filhos de Beniamim que os Binei Israel haviam subido a Mispá. E disseram os Binei Israel: Dizei-nos, de que modo se cometeu essa maldade? Então respondeu o levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, que pertence a Beniamim, para ali passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram e noite a casa em que eu estava. A mim intentaram matar e violaram a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina, dividi-a em pedaços e os enviei por todo o país de herança de Israel, uma vez que cometeram tal abominação e loucura em Israel. Veja que estáis todos vocês, ó Bnei Israel, dai sua palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda e nenhum de nós voltará à sua casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá. Subiremos contra ela por sorte. Tomaremos de todas as tribos de Israel 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000 e 1.000 de cada 10.000, para trazerem mantimentos para o povo, a fim de que, vindo ele a Gibeá de Beniamim, lhe faça conforme toda a loucura que ela fez em Israel. Assim se ajuntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Então as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Beniamim, para lhe dizerem: Que maldade é essa que se fez entre vocês? Entregai-nos agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e extirpemos de Israel este mal. Mas os filhos de Beniamim não quiseram dar ouvido à voz de seus irmãos, os Binei Israel. Pelo contrário, das suas cidades se ajuntaram em Gibeá, para saírem a guerrear contra os Binei Israel. Ora, contaram-se naquele dia dos filhos de Beniamim, vindos às suas cidades, 26.000 homens que arrancavam da espada, afora os moradores de Gibeá, de que se sentaram 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, cada um dos quais podia, com a funda, atirar uma pedra a um fio de cabelo sem errar. Contaram-se dos homens de Israel afora os de Beniamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. Então, levantando-se, os Binei Israel subiram a Bet-El e consultaram o Eterno, perguntando: Quem no meio de nós subirá primeiro a guerrear contra Beniamim? Respondeu Yahweh: Judá subirá primeiro. Levantaram-se os Binei Israel pela manhã e acamparam contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a guerrear contra os Beniamitas e ordenaram a guerra contra eles ao pé de Gibeá. Então os filhos de Beniamim saíram de Gibeá e derrubaram por toda a terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Mas esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a guerra no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os Binei Israel e choraram perante Yahweh até a tarde. E perguntaram-lhe: Tornaremos a guerrear contra os filhos de Beniamim, nosso irmão? E disse Yahweh: Subi contra eles. Avançaram os Binei Israel contra os filhos de Beniamim no dia seguinte. Também os de Beniamim, nesse mesmo dia, saíram de Gibeá ao seu encontro e derrubaram por terra mais 18.000 homens, sendo todos estes dos que arrancavam da espada. Então todos os Binei Israel, o exército todo, subiram e, vindo a Bet-El, choraram. Estiveram ali sentados perante Yahweh e jejuaram aquele dia até a tarde. E ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante Yahweh. Consultaram os Binei Israel a Yahweh, uma vez que Aaron do pacto do Criador estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Aharon, lhe assistia. E perguntaram: Tornaremos ainda a sair a guerrear contra os filhos de Beniamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu Yahweh: Subi, porque amanhã vos entregarei nas mãos.
Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá, e ao terceiro dia subiram os Bnei Israel contra os filhos de Beniamim, e, como das outras vezes, ordenaram a guerra junto a Gibeá. Então os filhos de Beniamim saíram ao encontro do povo e foram atraídos da cidade, e começaram a ferir o povo como das outras vezes, matando uns 30 homens de Israel pelos caminhos, um dos quais sobe para Bet-El, e o outro para Gibeá pelo campo. Pelo que disseram os filhos de Beniamim: vão sendo derrotados diante de nós como dantes. Mas os Bnei Israel disseram: fujamos e atraiamo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a guerra em Baal-Tamar e a emboscada de Israel, e rompeu do seu lugar a oeste de Gebá. Vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo Israel, e a guerra tornou-se rude. Porém os de Gibeá não sabiam que o mal lhes sobrevinha. Então Yahweh derrotou Beniamim diante dos Bnei Israel, que destruíram naquele dia 25.100 homens de Beniamim, todos esses dos que arrancavam da espada. Assim os filhos de Beniamim viram que estavam derrotados. Os homens de Israel haviam cedido o terreno aos beniamitas, uma vez que estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada, apressando-se, acometeu a Gibeá e prosseguiu contra ela, ferindo ao fio da espada toda a cidade. Ora, os homens de Israel tinham determinado com a emboscada um sinal, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se os homens de Israel na guerra, e já Beniamim começara a atacar os homens de Israel, havendo morto uns 30 deles, pelo que diziam: certamente vão sendo derrotados diante de nós como na primeira guerra. Mas quando o sinal começou a levantar-se da cidade, numa coluna de fumaça, os beniamitas olharam para trás de si, e toda a cidade subia em fumaça aos céus. Nisso os homens de Israel se viraram contra os de Beniamim, os quais pasmaram, viram que o mal lhes sobreviera. Por conseguinte, virando as costas diante dos homens de Israel, fugiram para o caminho do deserto. Porém a guerra os apertou, e os que saíam da cidade os destruíam no meio deles. Cercaram os beniamitas e os perseguiram, pisando-os desde Noa até a altura de Gibeá, para o nascente do sol. Assim caíram de Beniamim 18.000 homens, sendo todos esses homens valorosos. Então os restantes, virando as costas, fugiram para o deserto até a penha de Rimom. Mas os Bnei Israel colheram deles pelos caminhos ainda 5.000 homens, e seguindo-os de perto até Guidom, mataram deles mais de 2.000. E todos os de Beniamim, que caíram naquele dia, ora, 25.000 homens que arrancavam da espada, todos eles homens valorosos. Mas 600 homens viraram as costas e, fugindo para o deserto, para a penha de Rimom, ficaram ali 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Beniamim, e os passaram ao fio da espada, tanto os homens da cidade como os animais. Tudo quanto encontraram, e a todas as cidades que acharam puseram fogo.